Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre back-end e front-end e por que esses termos às vezes são utilizados de forma incorreta. E aí galera, beleza? Esses dias eu estava vendo esse post aqui, que é desse desenvolvedor que se chama Philippe Vaillancourt. Ele mora no Canadá e o post é sobre o conceito de front-end e back-end, falando que o seu single page application não é o seu front-end. E aqui ele fala sobre uma troca de e-mails que ele teve com o Uncle Bob, sobre o conceito de Screaming Architecture. De fato, isso aparece lá no livro Clean Architecture, é sobre a ideia de que a sua arquitetura tem que gritar para que ela existe, qual é o sentido, qual é o propósito da arquitetura, para que serve aquele sistema. Eu achei bem legal os questionamentos que ele coloca nesse post. Eu vou colocar o link para você, se você quiser dar uma lida na íntegra. Mas a questão é a seguinte, pessoal, muitas vezes quando a gente usa os conceitos front-end e back-end, a gente utiliza de forma meio confusa. De fato, é bom a gente entender bem o que são esses conceitos, para a gente entender bem o que a gente está fazendo. Então, de maneira geral, front-end está ligado com a interface com o usuário. Então, front-end, por quê? Porque ele está perto do usuário, é a parte da frente da aplicação. E o back-end é a parte que lida com as regras de negócio e com banco de dados e outros tipos de infraestrutura. Então, o front-end, em geral, ele é responsável pela interface gráfica, por código de GUI, o GUI, Graphical User Interface. Só que o que acontece hoje em dia, pessoal? Em geral, a gente entende front-end como uma aplicação cliente que está rodando no browser e back-end como uma aplicação que está rodando no servidor. Então, repara que isso são coisas diferentes. Ainda mais se a gente pensa nas aplicações modernas da web. Porque o que acontece? Muitas vezes, na aplicação cliente, a gente roda código que é regra de negócio. Ou até a gente se comunica com o banco de dados na própria aplicação cliente que está rodando no browser. Então, a gente não pode chamar isso de front-end, porque front-end é interface gráfica, interface com o usuário. E às vezes, também pode ocorrer de você estar rodando código de formatação no servidor, ou seja, você está lidando com coisas de interface gráfica no seu back-end, no seu servidor. Então, eu já discuti um pouquinho sobre a questão de Clean Architecture no front-end, ou seja, na aplicação cliente. E de fato, pessoal, o que é importante a gente pensar nas features que a gente está desenvolvendo, tanto no cliente quanto no servidor. Se é feature que tem a ver com regras de negócio ou se é feature que tem relação somente com a interface com o usuário. Se for somente interface com o usuário, é front-end. Se for regra de negócio, a gente não pode chamar de front-end, apesar de poder estar rodando lá no cliente. Então acho que é bom a gente ter essa distinção bem clara na nossa cabeça. De maneira geral, eu acho que é interessante a gente chamar de aplicação cliente e aplicação servidora. E de maneira geral, eu acho que é mais interessante a gente chamar a aplicação que está rodando no browser de client-side e a aplicação que está rodando no servidor, em vez de back-end, de server-side, porque você pode estar rodando funcionalidades relacionadas com front-end no servidor e pode estar rodando funcionalidades com relação à regra de negócio no cliente. Então, o que eu acho mais importante da gente ter na cabeça é a diferenciação entre as diferentes features que a gente implementa no nosso sistema, para a gente não se confundir. Então, às vezes, como eu disse lá no vídeo sobre Clean Architecture no front-end, às vezes uma aplicação web tem a parte do cliente muito complexa, rodando regras de negócio mesmo. E nesse caso, você vai ter que tomar bastante cuidado com a arquitetura na aplicação cliente. Porque como a gente falou lá no vídeo do Open Close Principle, se você não viu, dá uma olhada aqui, a ideia, numa boa arquitetura, você sempre protege as suas regras de negócio. Ou seja, não é muito bom você ficar acoplando código que roda regras de negócio com bibliotecas, com banco de dados específicos e com frameworks. Então, mesmo se esse código que é regra de negócio está rodando no cliente, é bom que a gente tome cuidado para separar bem esse código do código que realmente se preocupa com a interface com o usuário. Então é isso, galera, só uma questão mesmo mais conceitual, mas que tem impacto na prática. A gente precisa pensar que tipos de features que a gente está implementando e não confundir. Às vezes você está rodando uma feature que tem a ver com regra de negócio na aplicação cliente e às vezes você está rodando uma feature que tem a ver com interface gráfica no servidor. Mais para frente, quando eu for desenvolver o front-end da aplicação lá do The WisePad, eu vou mostrar para vocês a arquitetura, como eu vou pensar na arquitetura da aplicação cliente. De maneira geral, acho que quando você tem um cliente muito complexo, eu fiquei pensando até que talvez seja mais interessante que você tenha um repositório só, tanto para a aplicação servidora quanto a aplicação que roda no cliente. Eu sei que isso é difícil e, em geral,
seguindo a lei de Conway lá, porque como a gente tem equipes que mexem com front-end e equipes que mexem com o back-end, ou melhor, equipes que mexem com a aplicação cliente e equipes que mexem com a aplicação no servidor, em geral a gente divide essas bases de código, né, em servidor e cliente. Então tudo bem, né, se você tem repositórios separados. Mas tem que tomar cuidado para quando você tem realmente regras de negócio rodando no cliente, que você tem que proteger essas regras de negócio. Outra coisa que eu estava pensando e que eu vou falar com vocês mais para frente também, e eu vi até pessoas falando sobre isso, é a questão de teste na aplicação cliente. O Robert Martin fala isso e eu concordo com ele. Quanto mais perto do usuário, quanto mais perto da interface gráfica, mais difícil de testar o código. Então existe gente que usa o TDD mesmo no cliente. Eu acho que isso é uma prática bem difícil, porque em geral é muito complicado você fazer testes automatizados para verificar coisas que acontecem na tela com bibliotecas do tipo Selenium. Nesse sentido, eu acho interessante o que o Robert Martin fala. Em geral, para esse tipo de funcionalidade, ele testa no olho mesmo. Ou seja, eu rodo a aplicação e olho para ver se aquela interface realmente está agindo da maneira com que eu estou esperando. Faz um teste manual mesmo. Então isso é um assunto que eu quero tratar também quando eu estiver fazendo lá o front-end, é a questão de testes, né? Como é que fica os testes lá na aplicação cliente. Então era isso, se você tem alguma ideia aí, algum feedback, por favor, comente. A gente pode falar mais sobre essa questão de diferença entre back-end, front-end, aplicação cliente e aplicação servidor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.